Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Nicole van der Hurk, um dos casos mais famosos e comentados de toda a Holanda. Pessoal, esse foi um dos casos mais surpreendentes que eu já vi. Toda a história e o desenrolar dela parece um roteiro de filme. Bom, eu peço para vocês ficarem comigo aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. E como vocês já sabem, se gostarem desse vídeo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Nicole van der Hurk nasceu em 4 de julho de 1980 em Erkelenz, uma cidade com um pouco mais de 43 mil habitantes na Alemanha. Ela era filha de Angelica Tegmeier, uma mãe solteira que, além dela, tinha um outro filho chamado Andy, que era 5 anos mais velho que Nicole. Nicole foi fruto de um relacionamento extraconjugal. O seu pai, que era um amigo de sua mãe, já era casado e tinha outra família. Antes disso, a mãe de Nicole não tinha certeza sobre quem era o pai dela, e ela só descobriu 1 ano após o nascimento da filha, depois de um exame de DNA. Desse modo, a garota foi criada apenas pela sua mãe, e de acordo com fontes, o seu pai, mesmo posteriormente tendo conhecimento da paternidade, não foi presente em sua vida. Pouco tempo depois, a mãe dela conheceu um holandês chamado Ed van den Hurk, com quem iniciou um relacionamento, e mais tarde, os dois se casaram e foram morar na cidade de Eindhoven, na Holanda. O homem acabou se apegando aos filhos da companheira e decidiu dar seu sobrenome a eles. É dito que nos primeiros anos o relacionamento de Angélica com o novo companheiro era tranquilo, mas com o tempo começaram a surgir alguns problemas devido a Angélica ser uma pessoa bem difícil de se conviver. De acordo com fontes, Angélica sofria de problemas mentais e costumava ter comportamentos que afetavam em muito a relação dela com o marido. Devido a isso, a relação do casal começou a se desgastar e em 1989 eles se divorciaram. Como Angélica sofria de problemas mentais, ela foi considerada incapaz de cuidar dos filhos. Dessa forma, a guarda deles ficou com o companheiro dela. Com o passar dos anos, Angélica foi ficando cada vez mais deprimida e, por se sentir sem rumo e sozinha, em abril de 1995, ela decidiu tirar a própria vida. Esse acontecimento abalou tanto Nicole quanto o seu meio-irmão Andy. A relação deles com o padrasto já não estava muito boa, já que o homem vivia viajando a trabalho e eles tinham que ficar sob os cuidados da mãe dele. Nesse meio tempo, Ed conheceu outra mulher, com quem iniciou um relacionamento. Mas apesar da família ter ganhado um novo membro, as coisas não mudaram, já que a nova companheira do padrasto de Andy e Nicole também era muito ausente. Nicole era descrita como uma garota muito educada, esforçada e responsável. Em 1995, com seus 15 anos, ela conseguiu um emprego em um mercadinho que ficava a algumas quadras de sua casa. Ela ia para a escola na parte da manhã e para o trabalho na parte da tarde. Segundo amigos e familiares, a jovem estava muito feliz com o trabalho que havia conseguido e gostava de se sentir um pouco independente. Em outubro de 1995, Nicole estava no período de férias escolares e passou a trabalhar no mercadinho no horário da manhã. O objetivo da garota era trabalhar todas as suas férias no período da manhã para que tivesse a tarde livre e pudesse ajudar a sua avó com os afazeres domésticos, entre outras coisas. E quando terminasse suas férias escolares, ela voltaria a trabalhar no período da tarde. No dia 6 de outubro de 1995, Nicole se arrumou pela manhã, tomou café, pegou a sua bicicleta e foi para o trabalho. Passado alguns minutos, a garota não chegou ao seu destino. Desse modo, o seu chefe estranhou o fato, pois a menina não era de se atrasar. Preocupado, ele decidiu ligar para a casa da jovem, mas ninguém atendeu a ligação. Ele então entrou em contato com a polícia e explicou toda a situação. Os policiais foram até a casa da avó de Nicole, mas a menina não estava lá e ninguém sabia o seu paradeiro. Por volta das 6 da tarde, policiais que faziam uma busca pela garota na região encontraram a bicicleta dela no fundo de um rio chamado Dommel. As autoridades então concentraram as suas buscas nesse rio. Eles vasculharam o local por horas, mas nada além da bicicleta da jovem foi encontrado.
Nos dias que se seguiram, a polícia investigou exaustivamente o desaparecimento de Nicole. Eles também pediram para que qualquer pessoa que tivesse alguma informação que pudesse levá-los até a garota se apresentasse. O desaparecimento da jovem mobilizou toda a comunidade. Algo desse tipo não era comum por lá, e muitas pessoas se ofereceram para ajudar a polícia no que fosse preciso. Após passar alguns dias sem nenhuma pista ou vestígios de Nicole, os policiais começaram a cogitar a possibilidade de que a garota tivesse fugido e ido para a casa de parentes na Alemanha. No entanto, o padrasto da garota rebateu essa teoria e disse que Nicole não tinha motivos para fugir. Ele pediu para que os policiais continuassem com as buscas, dizendo acreditar que a jovem tinha sido levada contra sua vontade por alguém. Os policiais chegaram a interrogar Andy, o meio-irmão de Nicole, que disse a eles não saber onde sua irmã estava. O namorado da garota, do qual eu não encontrei o nome, foto e nem idade, também foi interrogado e também disse não saber o paradeiro dela. As autoridades, com a ajuda de alguns voluntários, continuaram com as buscas. Em 17 de outubro, eles vasculharam outro rio e uma floresta nas proximidades. E 2 dias depois, em 19 de outubro, eles encontraram a mochila de Nicole perto do canal de Eindhoven, a alguns quilômetros de onde a bicicleta dela havia sido encontrada. Devido a essa pista, a polícia concentrou as suas buscas nessa área, mas nada além da mochila da garota foi encontrado. Em 24 de outubro, um homem ligou para a polícia dizendo que sabia quem era o responsável pelo desaparecimento de Nicole e afirmou que a garota já estava sem vida. No entanto, a ligação foi interrompida antes que o homem pudesse dar mais detalhes ou se identificar. Os policiais acharam que ele iria ligar novamente, mas ele não ligou, e apesar deles gravarem todas as ligações, naquela época eles ainda não tinham identificador de chamadas. Entre os dias 28 e 29 de outubro, uma grande busca foi realizada em áreas próximas. Essas buscas duraram horas e contou com centenas de policiais, voluntários e cães farejadores, mas nenhum vestígio da jovem foi encontrado. Os policiais continuaram investigando e chegaram a receber quase 300 pistas a respeito do caso. Essas pistas iam desde a suposta localização da garota e teorias de que ela estaria no Oriente Médio contra sua vontade. As pistas mais coerentes chegaram a ser checadas pela polícia, mas não levaram em nada. No dia 22 de novembro de 1995, um homem que fazia trilha em uma floresta localizada próxima à cidade de Mierlo viu algo estranho em meio às matas. Ao se aproximar, ele pôde constatar que se tratava de um corpo humano. O homem, muito assustado, correu até uma cidade próxima e avisou as autoridades. Os policiais que se dirigiram ao local já desconfiavam que o corpo pudesse pertencer a Nicole, e após uma breve perícia, eles constataram isso. De acordo com o laudo da necrópsia, a jovem tinha ferimentos na cabeça e nos dedos. Sua mandíbula estava fraturada e havia uma perfuração na região da costela causada por um objeto pontiagudo com lâmina. A polícia fez uma busca minuciosa no local em que o corpo foi encontrado, para ver se localizavam a arma do crime ou qualquer outra evidência, mas eles não encontraram nada. Para eles, devido ao estado em que o corpo se encontrava, a jovem teve sua vida tirada já no primeiro dia em que desapareceu. A notícia de que o corpo da jovem havia sido encontrado se espalhou rapidamente por todo o país. Não só a família dela, como também todas as pessoas que acompanhavam o caso ficaram chocadas. Como eu já havia mencionado antes, esse tipo de coisa não é comum de acontecer por lá, e foi algo que realmente mexeu com a comunidade local. O funeral de Nicole van den Hurk ocorreu em 28 de novembro e contou com a presença de milhares de pessoas. É dito que pessoas de toda a parte da Holanda participaram da cerimônia, e mesmo a maioria não conhecendo a jovem pessoalmente, prestaram suas condolências. Em janeiro de 1996, a polícia divulgou ao público a gravação da chamada daquele homem que havia ligado para eles no ano passado, dizendo que sabia quem era o responsável pelo crime. Os policiais tinham esperança de que alguém pudesse reconhecer a voz desse homem e dizer para eles de quem se tratava. A gravação da ligação chegou a ser transmitida em rede nacional, mas mesmo assim,
ninguém entrou em contato com a polícia. Em fevereiro de 96, uma conhecida do padrasto de Nicole foi presa por vender entorpecentes. Ao ser levada para a delegacia, ela disse que foi forçada a vender pelos mesmos homens que haviam tirado a vida de Nicole. Os policiais acharam essa história bem estranha, mas mesmo assim, decidiram verificar. Não demorou muito e eles descobriram que era tudo mentira da mulher, para tentar se livrar da acusação que havia recebido. Nos meses seguintes, nenhuma nova pista a respeito do caso surgiu. E com isso, a equipe de investigação, que antes contava com vários policiais, foi reduzida a apenas 4. Uma recompensa chegou a ser oferecida para qualquer pessoa que tivesse informações a respeito do crime. Mas mesmo assim, a polícia não conseguiu nada de relevante. Os policiais que continuaram no caso se viram num beco sem saída. Eles então decidiram voltar as suas atenções para o meio-irmão e o padrasto de Nicole. Em junho de 1996, Ed Van Der Herk e Andy Van Der Herk foram presos sob suspeita de terem cometido o crime. Ambos foram interrogados por horas. Os policiais ficaram atentos a qualquer inconsistências nos depoimentos deles. Qualquer deslize seria um indicativo de que eles realmente tivessem algo a ver com o crime. No entanto, os depoimentos deles eram consistentes e eles também tinham álibis fortes. Desse modo, os dois deixaram de serem suspeitos e foram liberados. O namorado de Nicole também foi levado para interrogatório na época, mas assim como o meio-irmão e o padrasto da vítima, ele também tinha um bom álibi. O tempo foi passando e a polícia não conseguiu nenhuma pista relevante para o caso, e tudo de novo que surgia era apenas boatos e especulações. Por fim, os policiais que continuaram nas investigações novamente se viram no beco sem saída, e com isso, o caso foi arquivado. No ano de 2004, uma equipe especializada em casos arquivados assumiu as investigações. Durante meses, eles revisaram diversos relatórios e conversaram com algumas pessoas que eram próximas a Nicole. Eles acreditavam que poderiam encontrar algo que a polícia tivesse deixado passar e, assim, avançar no caso. A expectativa em cima da equipe era grande. Muitos que acompanhavam o caso, principalmente a família de Nicole, tinham esperanças de que eles realmente conseguissem solucioná-lo. Mas, assim como os primeiros policiais que haviam trabalhado no caso, eles também não conseguiram muitos avanços, e por conta disso, o caso foi arquivado novamente. Andy, o meio-irmão de Nicole, foi muito afetado pelo que aconteceu com a sua irmã. Na verdade, o mais afetado. Ele já havia perdido a mãe e agora a irmã, com quem era muito apegado. Todos esses acontecimentos traumáticos fizeram muito mal para ele, e o rapaz não teve um crescimento saudável. Andy desenvolveu diversos problemas psicológicos. Ele também era visto quase sempre deprimido e costumava buscar refúgio no álcool. Para piorar a situação, ele guardou algo consigo do qual não falou para ninguém, e isso o corroía por dentro. Andy desconfiava que o autor do crime fosse o seu padrasto, e por conta disso, ele meio que se afastou aos poucos do homem que o criou como filho. Ele também não aceitava de nenhuma forma que o caso de sua irmã continuasse sem solução e estava disposto a fazer qualquer coisa para mudar isso. Andy sabia que as técnicas forenses haviam evoluído muito desde 1995 e acreditava que através de exames de DNA a polícia poderia chegar até o responsável pelo crime. Mas para isso, ele precisaria convencer as autoridades a exumarem o corpo de sua irmã, para que eles pudessem fazer análises em busca de qualquer DNA que não fosse o da garota. Ele chegou a conversar com alguns policiais sobre essa possibilidade, mas eles disseram que o processo para exumar um corpo era muito burocrático e só conseguiriam fazer isso se surgisse uma evidência muito forte. Do contrário, seria quase impossível conseguir uma autorização judicial. Foi então que Andy começou a pensar em uma maneira de fazer isso acontecer e decidiu fazer algo que colocaria sua reputação e liberdade em risco. Em março de 2011, enquanto morava na Inglaterra, Andy fez uma publicação no Facebook dizendo que havia sido ele o responsável pelo crime contra sua meia-irmã. Rapidamente,
A publicação dele foi compartilhada milhares de vezes e pouco tempo depois, a polícia inglesa o prendeu. Andy foi extraditado para a Holanda, já que foi lá que o crime ocorreu. Ele ficou 5 dias sob custódia policial e depois foi liberado para responder pelo crime em liberdade, já que não havia nenhuma evidência física que o ligasse ao caso. Apesar de todo o transtorno que Andy passou, com a prisão e milhares de pessoas o julgando, acreditando que ele de fato fosse o responsável pelo crime, para ele valeu muito a pena. Como agora surgiu uma evidência forte que poderia solucionar o caso, as autoridades holandesas decidiram exumar o corpo de Nicole para ver se encontravam vestígios de DNA que pudessem pertencer a Andy. O rapaz ficou muito feliz com isso. Era uma vitória depois de tantos anos. E ele acreditava que se houvesse algum DNA nos restos de Nicole que não pertencesse a ela, certamente seria do seu padrasto. Nesse meio tempo, Ed van den Hurk, o padrasto de Andy, sem saber dos planos do enteado, deu uma declaração à imprensa no qual ele disse não acreditar que o rapaz fosse de fato o responsável pelo crime e que ele estava apenas implorando por atenção. No entanto, alguns dias depois, At voltou atrás e disse que passou a acreditar que Andy realmente fosse o responsável pelo crime. Eu não encontrei informações concretas do porquê o homem voltou atrás na sua declaração, mas algumas fontes sugerem que ele teve uma discussão com Andy. Mais tarde, enquanto as autoridades analisavam os restos de Nicole à procura de DNA, Andy deu uma entrevista. Nessa entrevista, o rapaz abriu o jogo. Ele disse que acreditava firmemente que o seu padrasto fosse o responsável pelo crime. Perguntado sobre quais seriam as motivações do homem para cometer tal ato, Andy disse que suspeitava que o padrasto tivesse engravidado Nicole e que por isso decidiu tirar a vida dela numa tentativa de ocultar tudo. Ao saber dessas acusações por parte do seu enteado, At as rebateu e disse que jamais pensou que o rapaz desconfiasse que ele fosse o responsável por algo tão terrível. Ele disse também que amava Nicole como se fosse a sua filha e que jamais faria algo para machucá-la. Posteriormente, a equipe forense que estava fazendo análise nos restos de Nicole decidiram enviá-los para a Nova Zelândia, onde havia um grupo de cientistas que tinham uma nova tecnologia de extração de DNA. Após algumas semanas de trabalho, os cientistas neozelandeses conseguiram detectar e extrair 3 DNAs masculinos nos restos da vítima. Pode-se dizer que esse foi um dos maiores avanços nas investigações durante todos esses anos. No entanto, as autoridades holandesas ainda teriam a difícil tarefa de coletar o DNA de vários suspeitos para comparar com os que foram encontrados nos restos de Nicole. Eles levaram 3 anos para conseguirem isso. E mesmo assim, eles só conseguiram identificar 2 dos 3 DNAs encontrados. Todos que acompanhavam o caso, inclusive policiais que trabalhavam nele, tinham quase certeza que um dos DNAs seriam ou do meu irmão ou do padrasto da vítima, mas nenhum dos DNAs pertenciam a eles. O primeiro DNA identificado pertencia ao namorado de Nicole na época dos fatos, mas isso não fazia dele o responsável pelo crime. Afinal, eles eram namorados e viviam tendo contato físico, além que ele tinha um forte álibi, como eu já mencionei. O segundo DNA, a polícia não conseguiu identificar o seu dono. A única coisa que se sabe é que pertence a um homem adulto. Já o terceiro DNA fez a polícia ficar em alerta. Esse DNA pertencia a um homem de 46 anos na época, chamado Jos de G, um velho conhecido da polícia holandesa. Jos de G havia sido condenado por ter forçado relações com 3 mulheres. Ele foi sentenciado a 3 anos de prisão e tratamento compulsório por um deles. Em 1995, época em que o crime ocorreu, ele tinha 27 anos. Em abril de 2014, Jos de G foi preso sob acusação de ser o responsável pelo crime. Durante seu interrogatório, ele negou o crime, mas disse que conhecia Nicole e que um dia antes dela desaparecer, eles se encontraram e tiveram relações, que, segundo ele, foram consensuais. A polícia, obviamente, não acreditou nessa história.
Nicole era uma menina muito responsável e Jos DG não tinha o perfil de pessoa com quem ela se envolveria. Além disso, o histórico dele já dizia muito sobre o tipo de pessoa que ele era. Os policiais acreditavam que ele havia forçado relações com a garota e depois tirado a vida dela. Poucos dias depois de Jos DG ser preso, a defesa dele questionou as evidências de DNA, alegando que ainda havia o DNA desconhecido e que poderia muito bem pertencer ao verdadeiro responsável pelo crime. Isso acabou fazendo com que Jos DG não fosse acusado por ter tirado a vida da garota, mas como ele confessou que teve relações com ela, a acusação de relações forçadas permaneceu, mesmo a defesa alegando que tudo foi consensual. Em 2 de novembro de 2015, se deu início ao julgamento do acusado. A promotoria apresentou diversos peritos que trabalharam no caso e que confirmaram que um dos DNAs encontrados nos restos de Nicole realmente pertencia ao réu. Depois, a promotoria apresentou 2 testemunhas que afirmaram que o réu havia confessado o crime para eles anos antes. De acordo com essas testemunhas, essa confissão ocorreu em uma instituição mental em que o réu e essas 2 pessoas estavam sendo tratadas juntos. Em contrapartida, a defesa afirmou que essas alegações de que o seu cliente teria confessado o crime eram falsas. Segundo a defesa, as testemunhas estavam mentindo, pois só estavam interessadas na recompensa de 15 mil euros que as autoridades ofereceram por qualquer informação relevante ao caso. Sobre o DNA, a defesa argumentou que as amostras estavam mal preservadas, pois estavam nos restos da vítima em um caixão desde 1995. Com isso, eles pediram ao tribunal para que novos exames fossem realizados, para assim eles terem uma segunda opinião e saberem se de fato o seu cliente tinha algo a ver com o crime ou não. A promotoria protestou, argumentando que isso era apenas uma manobra para eles ganharem tempo, mas não adiantou. O tribunal acatou o pedido da defesa e solicitou que novos exames de DNA fossem realizados e por uma equipe diferente. Devido a isso, o julgamento foi paralisado e só foi retomado no ano seguinte. Em abril de 2016, a nova equipe forense apresentou ao tribunal o resultado dos novos testes de DNA que eles haviam realizado. Esse resultado apontou que um dos DNAs encontrado nos restos de Nicole realmente pertencia a Jos DG. Em 12 de outubro de 2016, a promotoria exigiu que o réu recebesse uma pena de 14 anos de prisão, afirmando que a relação que ele disse ter tido com Nicole não foi consensual. Em 21 de novembro, Jos DG foi considerado culpado pelo crime de relações forçadas, sendo condenado a 5 anos de prisão. Como havia um outro DNA nos restos de Nicole que nunca foi identificado, a defesa argumentou que poderia pertencer ao homem que realmente tirou a vida da garota. Dessa forma, Jos DG não foi acusado desse crime. Logo após o término do julgamento, o Ministério Público recorreu da absolvição de Jos DG referente ao crime que ele teria tirado a vida de Nicole. O processo de apelação durou quase 2 anos, até que em outubro de 2018, a absolvição do acusado foi anulada e ele foi condenado a 12 anos de prisão pelo crime. Eu não encontrei informações de qual prisão Jos DG se encontra atualmente. Logo após a condenação dele, amigos, parentes e demais pessoas que acompanhavam o caso de Nicole comemoraram. Era algo surreal para eles, já que muitos acharam que o caso não teria um desfecho. Sobre o DNA do homem desconhecido que foi encontrado nos restos de Nicole, a polícia disse que agora ele está no banco de dados e que se por um acaso esse homem for preso, ele será ligado ao caso. Eu também não encontrei informações se Andy van der Herk pediu desculpas ao seu padrasto ou vice-versa, por causa das trocas de acusações. De acordo com algumas fontes, eles continuaram mantendo contato, mas certamente a relação deles deve ter sido abalada. Quando foi comprovado através de exames de DNA que Andy não tinha nada a ver com o crime, ele voltou para a Inglaterra. Em maio de 2022, vizinhos de Andy estranharam que o homem não saía do seu apartamento há alguns dias, algo que, segundo eles, não era comum. Eles então comunicaram à polícia, que foram até o local.
Os policiais bateram e chamaram na porta diversas vezes, mas ninguém respondeu. Com isso, eles decidiram roubar a porta do apartamento para terem acesso ao seu interior. Quando entraram, eles sentiram um cheiro muito forte e, ao entrarem no quarto de Andy, encontraram um homem já sem vida em cima de sua cama. No quarto, havia uma enorme quantidade de remédios prescritos e garrafas de bebidas alcoólicas. Posteriormente, um exame toxicológico apontou uma grande quantidade de álcool e medicamentos no sangue de Andy, que, de acordo com os médicos legistas, ocasionou um ataque cardíaco nele. E assim, foi o fim do homem que arriscou a própria liberdade para solucionar o caso da meia-irmã que ele tanto amava. A notícia do falecimento dele foi um choque para todos que acompanhavam o caso. Podemos dizer que Andy foi um herói, não só por ter se arriscado para solucionar o caso da meia-irmã, mas também por ter ajudado a tirar um criminoso de alta periculosidade das ruas. O caso de Nicole van den Hurk foi um dos mais comentados e famosos da Holanda. Até os dias de hoje, ele é motivo de debate por pessoas que o acompanharam. O local onde o corpo da jovem foi encontrado virou uma espécie de santuário, onde as pessoas costumam deixar flores e velas e fazem orações para que a garota possa descansar em paz. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistirem até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.